Olá, senhores papais, senhoras mamães, senhores responsáveis por todos os meninos e meninas do Colégio Caminhos e Colinas e do CEAP. Estamos iniciando agora a nossa palestra, a nossa conversa. Palestra é modo meio pernóstico de falar, né? A nossa conversa a respeito a nossa conversa do mês de outubro, e o tema desse mês é o tema do crescimento pessoal. Vamos começar. Quando a gente fala de crescimento, nós vemos as crianças pequenas, vemos nossos filhos pequenininhos, guardamos aquelas fotografias de nossos filhos ainda criancinhas, ainda bebês, e contemplamos o crescimento dele. Não sei se vocês pensam, vocês, senhores papais, senhoras mamães, senhores responsáveis, se vocês pensam o mesmo que eu, quando eu observo, acompanho uma parte do crescimento dos filhos de vocês, né? Que é a parte deles que eles entram na escola no 5º ano e às vezes até que eles saem no colegial. Eles vão mudando, claro, eles vão crescendo, nós chamamos isso de crescer. E esse crescimento, ele tem dois lados, eu acho que as mamães e os papais vão concordar comigo. Eles têm um lado de alegria, porque, puxa, meu filho está crescendo, né? Meu filho está se tornando alguma coisa para a qual Deus o criou. Esse sentimento de alegria, ele existe acompanhado de um sentimento, digamos assim, não é de tristeza, mas é de melancolia, talvez. Uma melancolia que a gente exprime de uma maneira um pouco sorridente, às vezes, né? Um pouco assim. A expressão é mais ou menos a seguinte: puxa, que pena que eles não podem ficar desta idade sempre. Eu acredito que todos vocês já pensaram nisso. Viram alguma coisa maravilhosa, alguma manifestação maravilhosa da criança, da menina ou do menino, em determinada idade, as idades variam, né? E vocês ficam tão felizes que passa aquele pensamento um pouco melancólico pela cabeça: puxa, que pena que isso não vai durar para sempre, que pena que eles vão crescer. Eu também sinto essa pena, mas é preciso dizer o seguinte, que isto, no fundo, é uma manifestação de egoísmo nosso. Pelo seguinte, nós gostamos de ver a criança assim, nessa idade, e exatamente esse é o problema, nós gostamos. Gostar é essa sensação de alguma coisa que traz uma alegria para mim. Gostar não é amar. Amar é quando eu quero bem para o outro. Gostar é quando eu quero bem para mim mesmo. E a criança naquela idade tão encantadora, tão bonita, tão feliz, tão inocente, né, nos coloca nessa situação: puxa, que pena que isso não vai durar. Mas, na verdade, Deus os criou para que eles crescessem. O crescimento a criança é uma promessa. E o crescimento é a realização do tempo, desse plano elaborado por Deus, que é a perfeição da criança, né? E, nesse sentido, nós devemos desejar o crescimento. É verdade que esse crescimento precisa ser harmônico. Todo crescimento sadio, ele é harmônico. São Tomás de Aquino, um filósofo medieval da Idade Média, ele dizia que o crescimento deve ser o crescimento da pessoa em todas as suas manifestações, no corpo, na alma, na inteligência, tudo isso, ele deve ser harmônico como são harmônicos os dedos da mão. Seria uma coisa horrorosa se um dos dedos começasse a crescer e os outros dedos ficassem atrofiados. Seria um monstro que se criaria. Da mesma maneira, a criança ela precisa crescer harmonicamente. Eu não simpatizo, eu acho que ninguém
simpatiza muito com essas crianças, às vezes prodígio, que são apresentadas em programas antigamente eram muito apresentadas em programas de televisão, que elas sabiam um monte de coisas que não era da idade delas. Né? E o papai e a mamãe, meio que orgulhosos, apresentavam a criança como sendo um prodígio. E isso não era conveniente. A criança acaba crescendo de uma forma desarmônica, uma forma errada. Há um vídeo a respeito disso, acabei de me lembrar agora, vamos ver se eu faço a citação certa. É um vídeo que conta a história de um menino que é um gênio em xadrez. O vídeo chama-se em português Lances Inocentes, em inglês Em Busca de Bob Fischer. E conta a história do menino que ele tem um talento extraordinário para jogar xadrez e que o pai, orgulhoso do talento que o filho tem, começa a forçar esse desenvolvimento, esse crescimento e tende a apresentar o menino ao mundo como sendo um gênio, né? Esquecendo que ele tem 8 anos de idade e que ele é uma criança. Já a professora e a mãe percebem que, embora o menino seja um gênio de xadrez, percebem que ele precisa ser educado harmonicamente, ele precisa ser considerado como uma criança ainda. Eu recomendo muito que vocês vejam esse filme, porque aí é uma disparidade entre o que pensa o pai e o que pensa a professora e a mãe, que é muito interessante, muito formativa para nós, no sentido que nós devemos respeitar as idades do crescimento pessoal da criança, para que ela vá se desenvolvendo e crescendo harmonicamente. E, é claro, o crescimento, portanto, deve ser ordenado. Como que se mostra, como é que se ensina a ordem para uma criança? Nós falamos disso em uma das pequenas palestras desse mês que está acabando, quando nós falamos a respeito da virtude da ordem material. Então nós explicamos que as coisas estão em ordem na medida em que todas as suas partes estão ordenadas para um fim. Quando todas as suas partes estão corretamente dispostas para o fim para o qual existe. Nós falamos, então, demos o exemplo da cozinha, demos o exemplo dos utensílios domésticos, como ensinar a criança qual é a finalidade dos utensílios para que ela não use a faca como martelo ou que ela não use a toalha como pano de chão. Então, nós falamos a respeito disso e comentamos isso de uma maneira, acho que ficou clara, né? Mas nós deixamos de comentar, e agora vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse assunto, nós deixamos de comentar a ideia, deixa eu ver o tempo aqui que está faltando, porque eu preciso controlar o meu tempo. Está aqui, 8, tá bem. Nós falamos da ordem material, né? Mas agora é preciso pensar o seguinte, fazer com que a criança pense o seguinte, tá bom, a faca ela está em ordem, a cozinha está em ordem, quando todas as suas partes estão voltadas para o fim. Muito bem, e eu? Quando é que eu estou em ordem? Quando é que uma pessoa pode dizer eu estou materialmente e espiritualmente em ordem? O que é essa ordem pessoal? Né? Eu acredito que vocês já devem ter percebido a resposta pelo aquilo que nós falamos antes. A pessoa está em ordem. Bom, vamos começar com a comparação do objeto. Quando todas as suas partes estão ordenadas para um fim. Ou seja, a criança, o adulto, cada um de nós, está em ordem na medida em que todas as nossas ações estejam dispostas em relação ao fim para o qual nós vivemos. E aí, então, surge a pergunta clássica, famosa, milenar, né? Muito bem, e para o que nós vivemos?
O que é o homem? A famosa pergunta que vem desde a antiguidade. Quem somos nós e para o que nós vivemos? Não vou dar aqui uma lição de religião, de moral agora. Eu vou colocar a questão e vou pedir que nós, papais, mamães, responsáveis, pensemos um pouco nisso. Todos nós sabemos, acreditamos e vivemos nessa convicção da existência de Deus. Então, para o que nós existimos, tem a ver com a finalidade para a qual Deus nos criou. Dirá alguém, mas Deus não me diz isso no meu ouvido. Não me diz, você existe para isso. Bom, não diz, mas diz, viu? Uma vez eu comentei com uma mãe numa reunião exatamente isso. A mãe, ela comentou, não, mas Deus não diz para a gente. E eu falo, não, Deus diz sim. Deus fala, é a gente que não ouve, é diferente. Deus muitas vezes nos diz, olha, eu desejo que você faça isso agora. Talvez Deus não nos diga o seu último fim, a sua última finalidade, aquilo que eu desejo mais em você, aquilo para o qual eu criei você, é isso. Deus nos dá o prazer de ir descobrindo isso. Deus nos vai dizendo aos poucos. Mas a finalidade, a ação, no momento, geralmente eu sei qual que eu devo fazer. Agora, o que eu devo fazer neste momento, Deus me diz. Eu sei. Deus nos colocou dentro de nós a consciência que ela trabalha dizendo, olha, é isso que você deve fazer agora. Nós temos todos uma virtude, todos nós temos, uma virtude chamada virtude da prudência, que nos leva a conhecer o que eu devo fazer agora. Portanto, muitas vezes, essa virtude da ordem, quando eu estou falando de ordem material, quando eu estou falando da ordem minha, pessoal, ela vai ficar clara, ela vai se manifestar quando eu parar um pouco e me perguntar, e agora o que eu devo fazer? Não é lá no futuro. Não é daqui a 50 anos, ou 30 anos, ou 20 anos. Não, agora, nesse instante, o que Deus quer que eu faça? Mas se nós tivéssemos a habilidade e o hábito de fazermos essa pergunta mais vezes, nós iríamos descobrir que Deus fala, Deus nos diz o que nós devemos fazer. Nas nossas pequenas palestras das semanas passadas, nós demos alguns exemplos de algumas coisas que nós temos certeza que Deus nos pede agora. Uma delas, clara, fácil de saber, é a questão da elegância e apresentação pessoal. Algumas pessoas brincaram dizendo, professor, isso não é matéria para escola. Escola ensina a ciência. Que negócio é esse de o senhor falar de elegância? É que a elegância é um tipo de sabedoria, é um tipo de ciência que nos diz o que convém fazer no momento, é o que eu estou falando. O que convém fazer no momento. A pessoa elegante é a pessoa que sabe escolher. E sabe escolher o quê? O que é mais adequado em cada ocasião. Então, o que vestir, os exemplos que nós demos, O que vestir, o que fazer, o que dizer, o que não dizer, especialmente o que não dizer. Muitas vezes a gente acha que a pessoa prudente é a pessoa que sabe dizer. A pessoa mais prudente é a pessoa que sabe quando não deve dizer alguma coisa. A gente deve dizer tudo para todos? Obviamente não. Há conveniências, há motivos, há talvez obrigações de dizer. Mas dizer tudo para todos? Sempre não. É preciso que a gente pare para pensar se é conveniente, se é bom, se é verdadeiro e se é oportuno dizer. Se não for conveniente, não for verdadeiro, não for bom, não for
oportuno, no seguinte sentido, vai agora contribuir para, efetivamente, para o bem dessa outra pessoa, isso que eu vou dizer, melhor talvez seja não dizer. Né? Se as pessoas passassem todos os seus conhecimentos por essas peneiras, eu estou falando aqui uma coisa que é famosa, são as peneiras, famosas peneiras atribuídas a Sócrates, né? Quer dizer, saber se é conveniente, se é verdade, se é o momento, se é oportuno, se vai fazer o bem. Né? Se as pessoas seguissem isso, puxa vida, quanta bobagem se evitaria no mundo, né? Como ficaria mais fácil, mais bonita a convivência das pessoas se nós soubéssemos lidar bem com isso. Há outra questão ainda. Né? Além dessa elegância, desse tom humano que a gente deve ter e que a gente deve assumir, nós falamos também de uma outra coisa que nos ajuda tremendamente no nosso crescimento. É o seguinte, é o cumprir o pequeno dever de cada dia. Os deveres que nos são impostos pela lei, os deveres que nos são impostos pela vida educada, né? E os deveres que nos são impostos, às vezes, pela conveniência. Né? Nós ensinamos nossos filhos a respeito disso e ficamos contentes quando eles nos obedecem nisso. Olha, cumprimente as pessoas, né? Diga obrigado. Agora há pouco, agora de manhã, estou gravando isso agora à tarde no colégio, são 16 horas, mas agora de manhã eu passei numa classe, em frente a uma classe do 2º ano dos meninos, e o professor tinha colocado na lousa, palavras mágicas. E estavam lá as famosas palavras mágicas que o professor estava explicando. Por favor, obrigado, com licença. Aquelas palavras com as quais nós abrimos caminho na nossa vida, na nossa educação. Eu pensei, isso é bonito que uma escola não fique apenas dando conteúdo de matemática, física, química, biologia, história, né? Mas que também leve a pessoa ao convívio. O que é mais útil? Algum utilitarista poderá dizer, não, é matemática, é física, é química. Eu não discuto, porque é útil mesmo, é necessário até. Mas olha, talvez seja mais útil para a vida da criança agora e no futuro, ele saber usar com sabedoria, com delicadeza, com amor, as famosas palavras mágicas. Todos nós veremos eles, nós veremos neles crianças bem educadas, né, que sabem, que refletem a educação que receberam dos seus pais. Né? E é tranquilo quando uma mãe ou um pai pode ter essa, como é que eu vou dizer, essa tranquilidade de que a criança diz, olha, eu vou hoje na festinha de aniversário, eu fui convidada para uma festinha de aniversário do meu colega na escola, e eu quero ir, e o pai vê que é conveniente que a criança vá, que não há problema nenhum, que é até bom que a criança vá, e ele está tranquilo, porque como a criança foi, como nós dizemos, bem educada, entende? Ele não vai fazer qualquer barbaridade lá na festa. Entende? O pai está tranquilo sabendo o seguinte, não, eu eduquei bem o meu filho, eu confio nele, eu sei que ele vai se comportar bem. Como é bonito uma mãe poder dizer isso. Como é bonito a mãe poder dizer isso. Não, eu confio na minha filha. Né? Eu sei, mas ela saiu com as amigas. Sim, ela saiu. Né? Eu deixei ela sair, eu verifiquei antes as conveniências ou não, verifiquei, fiscalizei, vi tudo que era necessário e eu confio nela. Né? Como é bonito saber isso. A mãe que não precisa ficar, nem quer
ficar olhando e xeretando no diário da menina, ou colocando, eu conheço pais que fizeram isso, desculpe, né, mas e colocaram câmeras escondidas no quarto da filha ou do filho, para ver o que eles estavam fazendo. Um pai que educa de uma maneira correta não precisa de câmera escondida, ele sabe, ele conhece, ele confia, né? Não há problema. Nós fazemos muita questão aqui no colégio de dizer para nossos alunos que nós confiamos neles. Ou seja, que se você disser isso, eu acredito que é isso. Nós repetimos para os nossos alunos aquela famosa frase que está nos evangelhos, né? Seja vosso falar sim, sim, não, não. Nós confiamos nisso. Nós dizemos para os nossos alunos, meio em tom de brincadeira, mas dizemos, né? Quando você diz a verdade, se aprontou alguma coisa, fez alguma coisa de errado. Quando você diz a verdade, você coloca seu problema no passado. E quando você mente, você coloca seu problema no futuro. Então, até por conveniência, é muito melhor dizer a verdade do que mentir. Eles aprendem, eles têm a tentação, como nós temos, como todos nós temos, diante de uma dificuldade, eles têm a tentação de inventar uma mentirinha ou uma mentirona, né? Mas eles vão aprendendo com o tempo que sempre que eles disserem a verdade, eles já serão recompensados por causa disso, de alguma forma. Entende? Depois, ainda uma outra questão, e com isso eu vou caminhando já para o final, porque eu tenho 8 minutos apenas. É o seguinte, a gente cresce no nosso ambiente normal. Nós vivemos, grande parte de nossas vidas, não vivemos em situações extraordinárias. Nós vivemos em situações normais, ordinárias, comuns. E é aí, no comum, naquilo que é simples, naquilo que é ordinário, no dia a dia, é aí, nesse momento, que nós devemos crescer. É nesse momento que nós devemos nos santificar, para usar uma palavra católica. Toda a rotina, estou lendo um texto de um dos nossos vídeos, toda a rotina de nossa vida está composta praticamente de muitas coisas pequeninas que se sucedem. No colégio nós ensinamos a nossos alunos que são esses os momentos em que nós devemos fazer importantes. Não é esperar uma ocasião especial para então usar elegância, ou então para pedir licença, ou para parecer educado. Não, não é na ocasião especial, porque a ocasião especial aparece raramente. E quando ela aparecer, se a pessoa não está acostumada a ser educada e elegante nos pequenos momentos, não vai ser no grande também. No colégio ensinamos nossos alunos que são esses momentos em que devemos fazer importantes, oferecendo esses momentos a Deus. É nas coisas pequenas que o cristão vai forjando a santidade. Forjar a santidade é uma outra expressão para dizer aquilo que eu estou falando desde o começo, crescer. Deus nos pede obras, mas as grandes obras são muito raras. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem ter oportunidade de fazer uma grande obra, mas as pequenas obras podem ser feitas a cada instante. No colégio chamamos a atenção dos alunos para as coisas pequenas, que se forem bem feitas, os ajudarão a adquirir bons hábitos para toda a vida. E bom hábito bom, feito conscientemente, é o outro nome para virtude. Se nós queremos que as pessoas tenham virtudes, se nós queremos que as pessoas sejam realmente boas, nós precisamos ensiná-los a aproveitar cada momento, o pequeno momento de cada dia, para ser educado, para ser caprichoso,
para ser esmerado no que está fazendo, para ser atencioso, não é no momento especial, né? É nesses momentos pequenos que acontecem a cada dia. Deus nos pede a cada momento, eu encerro com isso, Deus nos pede a cada momento alguma coisa muito concreta. Sempre ao alcance de nossas forças. É alguma coisa que a gente pode fazer. Tudo está em saber ver, saber perceber e depois agir. Depois chegam mais graças de Deus, em recompensa de nossa primeira fidelidade, que nos preparam para coisas maiores. Eu subi um degrau, né? E chega e Deus nos coloca então outro degrau, e depois outro, e depois outro. Isso é crescer, isto é se realizar. São tesouros que Deus nos guarda para que a gente vá cada vez nos aproximando mais deles. Que tal nós pais, mães responsáveis, que tal a gente pensar um pouco nisso? Né? Lembrar que a nossa vida é feita de pequenos momentos decisivos. Cada um desses momentos é decisivo e não adiar. Existe um outro problema que nós temos, talvez a gente precise falar sobre isso uma outra hora, que é esse vício de adiar as coisas. Ah, eu faço depois. Ah, eu faço amanhã. E aí você perdeu o momento. Aí você perdeu a oportunidade. Talvez você tenha outra oportunidade amanhã, mas talvez não tenha, hein? Mas o problema é que você perdeu agora. Essa oportunidade você perdeu. Você trocou o certo pelo duvidoso. Você trocou a oportunidade certa que você tinha aqui de fazer uma coisa boa por uma oportunidade que talvez aconteça amanhã. Deus queira que aconteça mesmo, que você tenha essa oportunidade de novo e que você não adie pela outra vez, pelo amor de Deus, né? Então, vamos pensar um pouco nisso. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso, tá bem? Muito obrigado. Olá, vamos aproveitar esse tempo de formação. Eu gostaria de falar esse tema que estão vendo no slide, né? Estudo, trabalho. Estou comentando o estudo e o trabalho, são muito semelhantes. Mas do ponto de vista, pode ser um estudo, um trabalho amador, profissional ou artesanal. Veja essa foto. Essa moça foi tirada com uma foto e foi por um amador. Tudo bem, né? Um amador que gostou da menina. Agora, se fosse por um profissional, seria dessa forma. Vocês conseguem reparar que na segunda foto é a mesma pessoa com a mesma roupa, o colorido, a exposição da pele, a exposição da cor, a postura, tudo isso deu uma forma nova. Então veja, a mesma máquina, a mesma imagem com outra pessoa e resultados tão diferentes. Aqui também esse é um outro slide interessante sobre uma capa de livro. Agora está saindo tantos livros, os livros podem ser publicados com 200 exemplares, 1000 exemplares. Então veja que o título desse livro é A Visita. Se olhar essa capa, é basicamente amadora. Vamos ver a mesma capa feita por um profissional. Que tal? Dá para ver? É uma porta que está se abrindo. Quem será, né? Veja que o leitor, ao ver a capa, já se interessa pelo livro. Tudo bem? Amador, profissional. Aqui eu tenho dois sites, né? Duas frentes de site. Uma, dá para ver quem é o amador e quem é o profissional, né? Se você olhar aqui do lado esquerdo, essa frente de tela, não dá nem vontade de começar a ver. E a outra, mesmo tema, mas feita de uma maneira mais clean, atrai. Então, amador, profissional. Então, o que nós temos? Nesse slide a gente pode ver que o amador, chega um momento, ele não sabe mais o que fazer. Acabou, né? Acabou as suas potencialidades, não consegue mais trabalhar e aí desanima. O profissional não. O profissional, ele tem estratégias. É um cara que se aprofundou,
aí tem experiência, ele estudou, ganhou competência profissional. Então, é diferente. Então, eu quero falar para você do trabalho profissional. O trabalho profissional faz bem para nós pessoalmente, por exemplo, a motivação mais básica, né? Eu diria até meio pobre. Faz bem para nós e faz bem para a sociedade. No trabalho profissional, nós ajudamos a sociedade, que é uma motivação bastante boa, viu? Conversando com os alunos, eu digo, uma finalidade do estudo bem feito é poder ajudar muita gente. É isso, né? Uma motivação chama-se transcendente, ajudar os outros. Se eu trabalho bem, eu posso ajudar muita gente. Eu posso me ajudar a minha família, posso ganhar mais dinheiro, sim, mas eu posso ajudar muita gente. Bem, essa aqui é um tipo propaganda assim muito interessante, né? Se você acha caro contratar um profissional, espera só até contratar um amador. A gente sabe, né? A gente contrata uma pessoa para fazer alguma coisa, fez mais barato, mas fica pela metade, não resolve. Nós não podemos trabalhar assim, de uma maneira amadora que não resolvam as pendências. Então, o nosso trabalho para ajudar a sociedade, para ter dignidade de um ser humano, ele precisa ter um nível de competência. Aqui é um tema interessante nesse slide, diz o seguinte, né? Eu pergunto se é verdade. Essa é uma típica tirinha assim para provocar os profissionais, né? Não se mexe no meio ambiente sem falar com o biólogo, tá certo? Parece que sim, né? Não se mexe com a saúde sem falar com o médico. Não se mexe com uma obra sem falar com o engenheiro. E por último, por que você mexe na educação sem falar com os professores? Embaixo, valorize o profissional de educação. Então, veja, isso aqui está mais ou menos, né? Porque o pessoal mexe no ambiente sem falar com o biólogo. Os médicos, quando vão atender uma consulta, a pessoa já viu no Google os seus sintomas. Então, parece que com essa parte de informatização dos conteúdos, todo mundo sabe de tudo. E vemos que isso não é verdade. Não é, né? Só porque eu entrei no Google, entrei num site, e tem aquelas coisas, você vê, uma informação vista de várias formas, né? Você coloca no YouTube como fazer um bolo de chocolate. Você vai ter trocentos bolos de chocolate, e às vezes o teu bolo não sai bem. Então, eu queria falar um pouco agora dessa nossa potencialidade que tem o estudante. Então, estudante, essa seria uma empodere-se. Mas quem é o estudante? Todos nós. Eu diria que é um hábito que todos devemos ter de estudar. Uma pessoa que sabe estudar tem um poder. Ela pode aprender a fazer coisas. Claro, talvez ela não tinha essa manipulação, não tem, mas ela sabe, ela aprende. Então esse fato de aprender não é só para alunos que estão em sala de aula, é para todos nós. Então uma parte forte do trabalho é aprender, estar aberto ao aprendizado. Um pedreiro, ele precisa aprender, não vai fazer sempre da mesma forma. Ele precisa entender o tipo de areia, onde eu posso comprar areia mais barato, mais cara, o tipo de pedra brita, os tijolos. Quanto mais ele estuda ele pode ser vendo no YouTube ou se informando, né? Perguntando para uma pessoa, pergunta para outra, conversa com o engenheiro. É o cara que quando conversa com o engenheiro vai aprendendo, né? Ele está entendendo. Então esse aí do aprendizado empodera o nosso trabalho. Tudo bem? Então, por outro lado, eu queria também mostrar esse slide que compara outras coisas, o que é um artesanato, o que é manufatura, o que é indústria. Então, artesanato, a gente está vendo nessa primeira imagem, normalmente o artesão é aquele que trabalha numa oficina, ele sozinho, às vezes
tem a esposa, o filho que trabalha, então se mexe ali, né? A coisa vai fazendo e se resolve e faz coisas boas. São artistas que às vezes fazem quadros, estátuas, marceneiros que só fazem praticamente obras de arte, né? Até a marcenaria de produtos delicados, né? Por lá depois tem a manufatura. Quando eu vou fazer manufatura, aí eu preciso contratar vários empregados. E às vezes eu vou fazer uma indústria, nossa, eu preciso de uma linha de fabricação, é muito mais gente. Então, olha, artesanato, manufatura e indústria. Não quer dizer que o artesão não seja profissional, mas na área que ele está trabalhando, ele não precisa de mais gente. Então, veja, nesse slide a gente compara o que é artesão, o que é um industrial, né? O artesão normalmente é ele e pouco mais, né? Uma, duas ou três pessoas, né? Se ele sai, acabou a oficina. Numa indústria, eu tenho vários operários, tem gente, tem várias, muito mais gente. No artesanato, eu tenho pouca produção, é uma coisa e outra, né? Eu preciso, é uma obra de arte, é uma cadeira, é uma mesa, depois um armário. Já na indústria, eu preciso de mecanização, então muita coisa junto, né? O custo do artesão é mais alto do que da indústria, porque o artesão ele vai fazer aquele armário. Na indústria vão fazer 200 armários, então abaixa bem o custo, né? E claro, o artesão tem um baixo impacto, ele pega menos coisas do que uma indústria. Então não é mal a gente ser, em alguns aspectos, artesão. A gente trabalha, por exemplo, eu falo do estudo. Uma coisa, todos precisam estudar, mas eu posso estudar aquele meu conteúdo, aquela leitura de vez em quando, vou me informar, que é diferente de um professor universitário, tem que estudar muito. O tempo dele é estudar. Então, professor universitário não é para todos, é uma vocação. Um pesquisador, né, que fica lendo, estudando, escrevendo, é uma vocação. Então, ele precisa de muitas coisas, mas todos podem fazer essa parte que concebe a sua competência profissional, podem estudar. Posso ser um artesão no estudo, eu sei fazer uma parede, eu consigo. Eu tenho esse gosto, né? Então um tijolo e outro. Eu construo um murozinho, fica muito bom. Mas se pedir para fazer uma casa, não, casa também não dá, né? Eu não consigo construir uma casa, mas um murozinho eu consigo. Então eu posso fazer algumas coisas do ponto de vista assim, como um amador ou como um artesão, algo menor. O que acontece nessas muitas empresas que são pequenas e estão funcionando, quando cresce, quebra. Por quê? Porque não sabe separar. Olha, agora eu preciso produzir em alta escala. Então, o profissional sabe, ó, até aqui eu consigo, mas infelizmente eu não consigo. Eu preciso contratar gente, preciso aprender, novamente, olha o estudo. Eu preciso aprender para eu poder crescer mais o meu negócio. E assim eu posso servir mais pessoas. Eu posso servir melhor a sociedade. E ó, isso é uma coisa que todo homem tem, poder ajudar os outros. E o trabalho profissional bem feito ajuda os outros. Tudo bem? Esse slide aqui é uma tirinha do Franklin Ernest, não sei se vocês conhecem. É bem aquela parte de mecânica. Os dois trabalham numa grande empresa, né? Então, parafusando, né? Parafusando. Então, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha em montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, o cara trabalha e só faz aquela coisa, né? E não tem, infelizmente, a visão geral. Como isso é importante, o nosso trabalho profissional, ter uma visão geral. Veja, não é só aquilo que interessa, ver a visão geral. Então, eu mostro esse slide, que isso foi bolado por um psiquiatra chamado Viktor Frankl, um psiquiatra judeu, que ele foi para os campos de Auschwitz, na Alemanha nazista.
e conseguiu sobreviver. Então ele fez toda uma linha que chamou de logoterapia, que é o sentido da vida, para que servem as coisas. Então, pensando no trabalho, ele colocava isso daqui, né? Não é a mesma coisa realização pessoal da realização profissional. Tudo bem, está no mesmo homem, mas só o fato de eu me realizar profissionalmente, ganhar dinheiro, passar no vestibular, ter dinheiro para fazer uma viagem pelo mundo, isso não vai dar uma realização pessoal. Então ele cita dois casos de cartas de pessoas que ele atendeu, né? Falou, um era um presidiário. Do ponto de vista profissional, o presidiário era um fracasso. Quer dizer, ele está sob 4 grades, né? Tá 4 paredes, está preso, né? Porque fez coisas erradas. Mas ele falava que esse presidiário que ele conheceu, o cara se tocou, né? Ele viu que estava indo para um caminho errado. E olha, e eu vou mudar, né? Ele tinha tido isso na sua cabeça. Agora eu vou mudar. Não vou entrar mais nessa fria. Então, e viu que tudo isso que ele passou, o fato de ele ser preso, ajudou a vida dele. Então, ele, do ponto de vista profissional, um fracasso. Do ponto de vista de realização pessoal, ele cresceu. Então, ele se entendeu. Ele vai ajudar, quando sair da prisão, ele vai ajudar outras pessoas. E outro caso que vocês veem aqui embaixo, é graduado de Harvard. Harvard é uma das melhores universidades do mundo. E ele achou muito interessante, ao ver uma pesquisa, do número de suicídios entre recém-graduados de Harvard. Mas recém-graduados... Uma pessoa que sai de Harvard está com o mundo para conquistar. Ele mostra uma das cartas que ele recebeu, né, de um recém-graduado. Ele escrevia assim: eu tenho mais dinheiro, mais prestígio, mais sexo, mais admiração do que eu posso querer. Mas eu acho que a vida não vale a pena. O que eu faço da minha vida? Puxa. Então, é uma pessoa que, do ponto de vista de dinheiro, está feito, né? Mas está só. Pessoalmente, ele não se resolveu. Entende? Então, essas duas coisas estão juntas. Eu preciso pensar na parte pessoal e na parte profissional de uma forma de ser concomitante. As duas precisam ser pensadas juntas. Então, o que nós fazemos aqui no Colégio Caminhos e Colinas, fazemos no SEAP, é essa educação personalizada. Educação personalizada não significa educação um por um. E significa a educação da pessoa por completo. Lembra? É a parte pessoal e a parte profissional, as duas coisas. No trabalho profissional eu preciso pensar isso também, né? Vale a pena eu fazer essas horas extras? Pô, eu preciso de dinheiro. Sim, mas os meus filhos também precisam de mim. Eu vou fazer uma viagem de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Puxa, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Mas com as crianças naquela idade, eu deixar eles sozinhos, né? Sem o pai, sem a mãe, compensa. Veja, eu preciso não ter uma solução completa, não ter uma solução fácil, né? É que eu preciso ver que a pessoa é algo completo, é profissional e é também pessoal. As duas coisas, profissional e pessoal. Não ser simplista. Como que eu resolvo? Preciso de dinheiro, a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa cuidar da família. Olha, não é fácil resolver. Mas eu preciso ter em conta que as duas condições são importantes para o trabalho. O trabalho profissional sozinho não resolve. Então, olha só, eu coloquei aqui uma chamada, né? Isso acontece no final de cada trimestre aqui no colégio, no SEAP, né? E atenção, seu filho ficou de recuperação. O que vem na nossa cabeça, né?
Pode acontecer que venham esses motivos aqui do slide. Né? Não, é que o professor não motiva, também a física não ajuda, eu sou professor de física. Né? O que a escola vai fazer para ele recuperar essa nota? Não é muito conteúdo, não é até exagero de tarefas, né? É que o jovem precisa descansar. E olha, veja, nós temos que ter em mente que num colégio a recuperação é uma bênção. Estão para nos ajudar. Lembra da gente quando no trabalho profissional, quando não conseguimos alcançar as metas que nos colocaram. Ou às vezes eu preciso conseguir tanto de construção civil, eu preciso trabalhar para conseguir esse salário. Quando eu não consigo, aí vão dizer, tudo bem, você vai ter um horário para recuperação. Não tem, né? Eu que preciso procurar esse horário, né? Poxa, eu vou ter que trabalhar sábado e domingo. Eu vou ter que arranjar, meu dia tem 10 horas de trabalho, vai passar para 12, para 14 horas. Então, o que nós temos na vida pessoal do estudante, terá também depois na nossa vida profissional. Então, uma recuperação agora é uma coisa muito fácil. É fazer uma outra prova, assistir umas aulas, estudar alguma coisa de novo. Na vida profissional, não. Não é tão fácil. Mas a pessoa precisa saber encarar da mesma forma. Há muita ligação com a vida de estudo, vida de um estudante, como ele encara esse trabalho, com a vida depois dele como profissional. Então veja só, é que não interessa a coisa feita, aprovado. Não. Quando a gente faz um trabalho, a gente fala, olha, eu preciso fazer um trabalho de profissão bem feito. A gente sabe disso, né? Quando eu entrego uma obra, tá, né? Entreguei uma mesa, entreguei um quarto, uma pintura bem feita, isso tem efeito à distância, né? A médio e longo prazo, o chefe, né? Poxa, quando esse cara faz uma coisa, não precisa fazer de novo. Então, não é o fiz, não fiz. Isso é muito pouco. É preciso saber a razão do que eu fiz, o como eu fiz. A gente está acostumado a ver as notícias da Operação Lava Jato. O Marcelo Odebrecht, ele tinha pós-graduação em Harvard. É um cara genial. Mas com essa genialidade ele conseguiu desviar bilhões de dinheiro, que seria para a saúde, que para o Brasil, para outras coisas. Então, não adianta eu ser um profissional de sucesso e se não faço as coisas que para servir a sociedade, para ajudar os outros, para ajudar a família. Às vezes você vê o seguinte, né? Pessoas muito bem de vida e a família está terceira esposa, não conhece os filhos, não vê a família. Poxa, mas vale a pena apostar a profissão em troca da família? Eu diria que não vale. Bem, então agora, nessa parte final, eu queria dar umas dicas para um estudo profissional. Um estudo profissional dos nossos alunos, né? Então veja aqui, eu acho que quando uma pessoa está começando a carreira, está estudando, né? Eu faço isso aqui para os alunos que entram no CIAP, mas eu posso também fazer para os alunos que entram no ensino médio. Cara, você decide as coisas. O que você quer do seu futuro? Propostas. Eu escolho o que eu quero. Então aqui, ó, por exemplo, eu posso ser, se eu quiser, eu posso ser professor no Caminhos, posso ser no CIAP, posso ser na faculdade, em Vênio, eu posso pensar como manter todo o CIAP aqui, né? Eu posso trabalhar em qualquer dessas empresas. Se a gente olha lá, lembra, na frente da capela, do outro lado, tem um monte de empresas. Posso trabalhar em qualquer uma delas. Eu posso ser até o diretor de uma delas. Ou eu posso abrir uma empresa só para mim. Posso? Eu posso, eu tenho futuro pela frente. Depende do quê? Do que eu decido agora. Das horas que eu ficar no videogame, da maneira de eu saber me relacionar, do meu crescimento pessoal. Eu posso trocar tudo isso por muitas horas de videogame, pelas mídias sociais,
Posso fazer isso. Eu vou fazer o Facebook, estou no Instagram, eu vejo o WhatsApp, só isso. Então, veja, é a hora que eu vou decidir o que eu quero, né? Realmente. Esse mundo digital, ele oferece muitos recursos, e recursos que nos podem enriquecer pessoalmente demais, ou me empobrecer. Eu escolho. É uma escolha pessoal. Lembra, agora a facilidade que eu tenho de me formar, se tecnicamente eu quero crescer, eu pesquiso, tem faculdades gratuitas, posso fazer uma faculdade gratuita de primeiro nível, eu posso fazer um curso. Precisa que eu dê esse passo. O mundo digital abriu mais possibilidades, se eu quiser. Bem, pessoal, então algumas dicas agora sobre como ser um estudante profissional e como usar essa ideia do trabalho do ponto de vista profissional. Eu que diria, um primeiro item é isso que está aqui na tela, né? Horário. Eu preciso ser pontual. Horário para começar, horário para acabar, horário para fazer as coisas, a quantidade de horas que eu vou gastar. Sabe? Eu preciso saber me organizar uma ordem interna e externa. Externa eu vejo no horário. Interna eu defino prioridades. É impressionante como esse mundo digital, com as pessoas mexendo em celular, fazendo jogos, em redes sociais, usam o horário de trabalho e depois não conseguem fazer o trabalho. Então, quando eu tenho um horário, estou fixo naquilo, eu me organizo, eu faço o melhor, eu rendo mais e depois eu posso servir mais à sociedade e a Deus. Esse exemplo aqui, eu estou mostrando um exemplo para vocês de uma pessoa que trabalha todo dia, vamos lá, das 8 às 4 da tarde, direto, e essa pessoa, ela conseguiria estudar em torno de 28 horas, organizando. Então, essa organização de um horário, horário segunda, terça, quarta, quinta, sexta, horário de acordar, horário de dormir. Olha, como ajuda se você acorda no horário certo, como o resto do dia fica bem, né? Mas para eu acordar de manhã no horário certo, eu preciso dormir no horário certo no dia anterior, tá? Então essa organização, pensa primeiro ponto, horário, pontualidade, datas, dar conta. Quando pede uma coisa para mim e eu falo, vou entregar daqui uma semana está entregue. Mesma coisa na escola. Quando eu tenho uma prova, a prova eu vou estudar para a prova naquele dia, eu vou entregar o trabalho para aquele dia. Então essa coisa do horário, ela dá uma rigidez interior. O jeitinho brasileiro é uma pena, né? Não, mas não deu para amanhã, mas posso ir depois, porque não. É isso, né? Isso mudou no Brasil, porque quando na globalização, uma Embraer, por exemplo, trabalha com o mercado internacional. Não tem jeitinho. Se eu não faço bem feito e no prazo, a Bombardier no Canadá faz, ou então uma outra empresa de outro país faz. Então eu preciso fazer melhor que os melhores. Começa, em primeiro lugar, horário. Outro, local de trabalho, o local de estudo. Eu preciso me organizar de tal forma que saiba, naquele ambiente, render o melhor. No caso do estudo, eu diria um lugar que não seja barulhento, que eu possa me concentrar, que seja bem iluminado. E eu vou usar das possibilidades que eu tenho, viu? Mas é muito barulhento em casa. A sugestão que eu dei para os alunos, né? Então, olha, põe um fone de ouvido e põe uma música básica, assim, né? Que não pode ser um rock pauleira, né? Mas pode ser barulho de chuva. Tem uma coisa chamada ruído branco. Eu tinha amigos meus, né, professores que trabalhavam, tinham que fazer pesquisa, e no ambiente que estava era muito barulho, eles colocavam música clássica, suave, baixinho, mas isso daí já tirava a dispersão de fora. Então eu tenho que saber colocar o meu ambiente, onde eu posso trabalhar melhor. Outro ponto, a concentração.
quando eu vou entrar num tema, fica só naquele tema. Faz o que deves e está no que fazes. Se eu vou montar uma mesa, eu estou montando a mesa. Eu não posso montar uma mesa, ao mesmo tempo eu vejo um WhatsApp e depois também eu vejo que está passando na esquina e atendo o telefone. Não, é concentração. Diminui o campo, né? Eu preciso me concentrar, uma coisa de cada vez. Faz o que deve, está no que faz. Então é a segunda característica, horário, concentração. E depois, esse aqui que eu queria falar para vocês, que é a quantidade. Olha, a quantidade de horas que trabalhamos ou que estudamos não é uma questão de número de horas, mas número de horas realmente aproveitadas. Entende? É diferente eu ficar 10 horas estudando um tema, mas eu passei a olhar com preguiça, olhei de um lado, olhei do outro, ou estudar intensamente 1 hora. Isso, a gente sabe, né? Faz aquele serviço que você fez mal feito, depois você tem que fazer o retrabalho. Você volta para fazer, e aí reclama, você volta para fazer, volta para fazer. Nossa, eu estou gastando mais horas. Se eu tivesse feito bem da primeira vez, já estaria muito que resolvido. Tá? Então faz bem da primeira vez. Estuda concentrado, para entender mesmo. Tudo bem? E aí, por último, eu queria mostrar aqui para vocês esse slide que é da educação personalizada, que é esse acompanhamento individual com preceptor, com professor, que também envolve a família. Isso é diferente, porque essa exigência de trabalho que cada aluno precisa ter, cada estudante precisa ter, como é que não é fácil eu achar o equilíbrio, né? Se eu forçar demais eu posso quebrar, mas se eu forço de menos, se solta. Como é que eu acho equilíbrio? Pai e mãe. Não tem outra, viu? O pai e a mãe que tem que estar atentos para saber, ele está rendendo bem? Porque para o mesmo filho, algumas vezes eu posso pedir mais e outras vezes menos. Em sala de aula não é tão fácil saber a diferença, né? Para nós que temos essa ideia da educação personalizada e procuramos ver o completo, a gente se preocupa mais com isso, né? Que cada aluno esteja fazendo o melhor de si, tá? O melhor de si. Mas quem dá a régua, quanto que ele... Não, ele pode mais. Não, ele já está dando o máximo. São os pais. Então, essa ideia da educação completa, geral, quem dá são os pais. E como os pais conseguem isso? Para ter essa visão, aí novamente, preciso estudar. No caso aqui, nós temos essa parte de formação de pais, é para mostrar a visão geral. Tudo o que vocês podem fazer para que seus filhos e a sua família sejam melhor. Então, para ser pai, precisa também profissional. E precisa estudar. E precisa gastar tempo. Mas é um tempo bem empregado. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram assistindo esse vídeo. Um forte abraço. Até mais. Tchau.